Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nós queremos ser pessoas que testemunhem, que demonstrem o poder de Deus. E não apenas o poder de Deus, mas a sabedoria de Deus em nossa vida. Que sejamos instrumentos que manifestem a verdade no que dizemos, no que fazemos. De forma muito semelhante, vemos o apóstolo Paulo, que estava instruindo, ministrando, edificando este jovem Timóteo, porque Paulo sabia que Deus queria usá-lo. Ele sabia que Deus o estava separando para uma função, um trabalho que traria muitos frutos em toda a Ásia Menor. Portanto, Paulo teve discernimento. Quanto a nós, deveríamos estar orando também por um discernimento semelhante para que possamos entender o que Deus está fazendo e para participarmos com obediência para onde o Espírito de Deus se move e direciona. Neste momento, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, repetindo, 2 Timóteo, capítulo 2. Quando Paulo escreve esta epístola, ele fala aqui no versículo 1 de forma muito pessoal para alguém por quem ele tem grande afeição e respeito. Embora Paulo seja muito mais velho que ele, Paulo entende que Timóteo é chamado por Deus. Ele diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há no Messias e Yeshua. Tem uma coisa que esse primeiro versículo nos ensina. Somente quando você entender as leis da interpretação bíblica, você entenderá o que Deus está dizendo. Ele está nos dizendo aqui que, através da graça, não apenas somos salvos, mas também através dessa mesma graça, podemos ser fortalecidos. A segunda coisa que ele nos diz é que a fonte dessa graça é o Messias e Yeshua. Não há outro lugar. Então, observe como Paulo começa. Ele diz, portanto, você, meu filho. Essa é uma frase que demonstra muito carinho. Paulo está escrevendo e dizendo para Timóteo, Timóteo, eu te amo como se você fosse meu próprio filho e quero participar do seu crescimento, do seu amadurecimento, na fé e do que Deus quer fazer em sua vida. Portanto, a primeira coisa que ele diz é, fortifique-se. Como? Ele diz, na graça. Observe que é o artigo definido a graça, ou seja, estamos falando apenas sobre a graça de Deus. E, em segundo lugar, já afirmamos isso antes, a graça de Deus só é encontrada por meio do Messias. Ele permitiu que a graça de Deus fosse liberada neste mundo. Agora, versículo 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas? Isso nos diz algo sobre Paulo. Paulo não diz uma coisa num lugar e algo diferente, algo contrário no outro lugar. Paulo tem consistência no que ele fala, no que ele partilha com as pessoas. E ele está dizendo aqui, Timóteo, o que vou revelar a você são coisas que muitas outras pessoas me ouviram dizer. E não apenas elas poderiam testemunhar, considerando que eu já disse essas coisas antes, mas também elas. E esta é provavelmente a principal mensagem que ele traz neste versículo, de que elas poderiam dar testemunho de que o que eu digo é verdade, que essas palavras de fato vão impactar você e permitir que você sirva a Deus de maneira mais eficaz. E isso nos leva realmente a uma questão pessoal. Será que eu quero servir a Deus de maneira mais eficaz? Muito frequentemente, temos interesse em Deus, o que nossas orações revelam.
Elas revelam que Deus poderia fazer a nossa vontade, que Ele poderia fazer o que nós queremos, em vez de nos apresentarmos diante de Deus, nos apresentarmos submissos, de chegarmos diante de Deus no momento de oração, ouvindo-o, pedindo que Ele nos guie, pedindo que Ele nos dirija e nos dê o seu Espírito para que saibamos responder. Isso é o que Paulo está instruindo. Ele diz: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, essas coisas confie. Agora, lembre-se de que Timóteo pode ser jovem, mas ele tem uma posição de liderança. Ele tem pelo menos uma igreja, se não algumas, onde ele atua como bispo. Por causa disso, Paulo diz: essas coisas que fortificam você, essas coisas que vão te dar visão, que vão edificá-lo e tornar seu trabalho mais eficaz. Ele diz: você confia essas coisas a homens fiéis que sejam capazes de ensinar também a outros. O que ele está dizendo para Timóteo, discipulando-o, edificando-o, fazendo-o crescer, é que ele não quer que esta verdade, ele não quer que ela simplesmente pare com Timóteo. Ele quer que Timóteo aprenda, que ele a pratique, que a demonstre e a partilhe com os outros. Preste atenção, com pessoas fiéis. De toda forma, que essas pessoas possam levar a mesma mensagem que Paulo disse neste lugar e em outro lugar. Lembre-se que são muitas testemunhas fiéis que podem afirmar que esta é a verdade do céu. Isso é que Paulo consistentemente partilha com os outros. Para que, veja o que ele diz, para que esta mensagem que você partilha com outros, com os que são fiéis, que eles sejam capazes de transmiti-la ainda a outras pessoas. Vamos agora para o versículo 3. Aqui vemos uma ligeira diferença entre a versão dos textos receptos e provavelmente o texto grego, de onde a sua Bíblia foi traduzida. Isso significa que, nos textos receptos, está escrito: portanto, você, muito semelhante ao que vemos no versículo 1. Por alguma razão, outros manuscritos não têm essas duas primeiras palavras que iniciam o versículo 3. Não há uma grande mudança de significado, mas existe uma diferença. Vejamos o versículo 3 nos melhores manuscritos. Portanto, você, e ele diz a Timóteo, prepare-se para isso. Se você for um servo de Deus, você precisa esperar o que vai acontecer com você. Vou falar com você a mesma coisa de forma muito pessoal nesta aula. Se você deseja servir a Deus, ser instrumento dele, ser um servo de confiança, um discípulo de Yeshua, então prepare-se para uma coisa. Do que estou falando? Olhe novamente para o versículo 3. Portanto, você sofre o mal, as aflições, como um bom servo do Messias Yeshua. Perceba aqui que, na verdade, não é a palavra servo, é a palavra soldado. Vou ler de novo corretamente. Ele diz: portanto, você sofre as aflições. Ou seja, coisas ruins acontecerão com você e você sofrerá com isso. Terá sofrimentos. Como um bom soldado do Messias Yeshua. Eu gosto da linguagem aqui, desta linguagem de guerra. Soldado. O soldado é enviado para a batalha, para a guerra. E Paulo está nos dizendo que, quando determinamos que queremos servir a Deus, que queremos exercer um ministério, que queremos cumprir os propósitos de Deus, o que podemos esperar? Paulo não esconde. Paulo coloca isso em primeiro lugar quando diz você, e ele diz isso antes. Você vai sofrer, e você vai sofrer aquilo que Deus vê como mal. Isto é, haverá pessoas, muitas pessoas, que tentarão atrapalhar você, elas tentarão oprimir você, elas vão trazer adversidades para a sua vida. Em outras palavras, você vai sofrer, mas entenda uma coisa, quando alguém vai para a guerra, essa pessoa não vai pensando, isso vai ser divertido, isso vai ser fácil, isso não vai exigir sacrifícios. A pessoa sabe. A guerra implica em dor e sofrimento. A mensagem aqui
que é tão frequentemente ignorada hoje, é que quando as pessoas aceitam o Messias, quando recebem um chamado para servi-lo, para serem soldados do Evangelho, elas não pensam que vão sofrer. Elas se põem em marcha por causa do que suportam, a reação do mundo. E isso não deveria nos surpreender. É por isso que ele diz: portanto, você sofre as aflições. Esteja disposto a sofrer os meus sofrimentos, porque é isso que você vai experimentar, como bom soldado do Messias Yeshua. Versículo 4. Nenhum soldado. E então, a próxima frase começa com o verbo embaraçar-se, envolver-se. Olhe novamente para o versículo 4. Nenhum soldado se envolve. Muitas Bíblias simplesmente completam com as coisas da vida. Mas na frase as coisas da vida, há uma palavra muito importante de onde, em português, tiramos a palavra pragmático. O que ela significa? Algo lógico, algo que se trata de uma conclusão natural deduzida. Por exemplo, algo que é pragmático. Uma pessoa entrou em um restaurante porque estava com fome. Então, estamos falando sobre uma conclusão natural, aquilo que se espera. E o que Paulo está dizendo aqui é isso. Quando você decidiu se tornar um soldado do Messias Yeshua, decidiu entrar nessa batalha, fazer a obra de Deus, você não apenas vai sofrer, mas precisa pensar de forma diferente. Do que se trata? Preste atenção, ele diz: ninguém, sendo soldado, se envolve. Ou seja, se embaraça com as coisas da vida. As coisas normais, as coisas pragmáticas da vida. Por que não? Para ao que se alistou. Ou seja, aquele que o trouxe para esta função. De quem falamos? É o Messias. Ele nos salvou e trouxe você para servir. Ele revelou que você foi chamado para ser um servo ao conceder a você o Espírito Santo que habita em você. E através da ação do Espírito Santo, você vai poder ministrar, você vai fazer a vontade de Deus. Assim ele fala: alguém que se alistou como soldado, ele não vai fazer as coisas normais, as coisas pragmáticas da vida. Por que não? Porque ele está comprometido com a batalha. E ele não está empenhado apenas em agradar este que o alistou, que o chamou para o serviço, que lhe deu esse papel, essa atribuição. Agora, pergunte a si mesmo: será que isso me descreve? Estou realmente tentando agradar aquele que me salvou, aquele que fez este chamado na minha vida, dizendo as coisas que devo fazer para os propósitos do reino? Será que eu realmente tenho esse objetivo? Será que eu percebo que fui recrutado para uma guerra espiritual e que há uma batalha acontecendo e preciso estar disposto e à espera, que preciso estar em posições difíceis de sofrimento? É assim que você pensa? Depois ele diz, quando caminhamos para o versículo 5, pois se também alguém vai competir. Agora ele está mudando a imagem de um soldado para um atleta. A razão pela qual ele faz isso é que, geralmente, um soldado serve e depois de vencer a batalha, ele simplesmente vai para casa. Ele não é reconhecido. Às vezes, ele não recebe nada. É apenas um servo até que a batalha termine. Porém, Paulo quer que entendamos uma coisa: essa é apenas uma motivação adicional. Ele começa a falar sobre um atleta que compete. Depois, será mencionado neste versículo uma coroa. E é isso que devemos entender, que nosso servir, esse servir fiel, não será esquecido por Deus Pai, nem pelo seu Filho. Haverá um acerto de contas, uma recompensa. Por isso, Paulo diz, olhe novamente no versículo 5, pois se também alguém, qualquer pessoa vai competir, ele diz, ele não é coroado,
Ele não é coroado a menos que possa competir de forma legal, ou seja, de acordo com as regras. Esta é a palavra de onde obtemos o conceito de lei ou Torá, que em grego é a palavra nomos, que é uma forma que descreve aquilo que é lícito. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você não competir de acordo com o que é lícito, o que é legal, segundo a lei das instruções de Deus, os parâmetros que ele define, as coisas que ele fala para fazer e as coisas que ele diz para não fazer, se você não aplicar essa estrutura à sua vida, você não será coroado. Isso é algo muito importante. Veja, com muita frequência ouvimos isso e pensamos, ok, eles simplesmente esperam que nós vamos seguir as regras. Mas, na verdade, nós não pensamos sobre quais são essas regras. É por isso que ele usa o termo que usa, e que muitas vezes é traduzido como lícito. Mas é a mesma palavra de onde obtemos a palavra lei, como a lei de Moisés. Repetindo, não seremos coroados, não receberemos a coroa se não competirmos. E você continua traduzindo, de acordo com as regras. Versículo 6. Paulo vai dar outro exemplo. De soldado vai para atleta e agora para lavrador. Esta é a mesma palavra usada em algumas das parábolas para trabalhador da vinha. Então diz aqui, o trabalhador da vinha que trabalha duro. Essa frase significa, de fato, gastar energia, tempo e esforço. O lavrador ou trabalhador da vinha, ele compete com dificuldade, ou seja, ele serve com dedicação, para que seja necessário receber o primeiro a gozar dos frutos. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, são duas coisas. Da mesma forma que um trabalhador do campo, ele é muito esforçado, ele trabalha de maneira muito clara e decisiva. Ele faz esse trabalho que exige esforço de sua parte. Por isso ele diz que é necessário. Deus está revelando essas imagens para Paulo. Deus diz, é necessário que ele participe primeiro nas recompensas, nos frutos. Nós devemos pensar nisso como uma conexão com o reino. Isto é, Deus simplesmente não vai esquecer. Este é um versículo que está no livro de Hebreus. Deus não vai esquecer nenhuma das boas ações que fizemos em seu nome. Ele vai nos recompensar. Ele diz aqui, com ênfase, que é necessário participarmos nessas recompensas do reino, nesses frutos, nesse resultado do estabelecimento do reino. Versículo 7, ele diz, considere o que eu digo. A palavra usada para considerar significa pensar muito, significa pensar atentamente, de forma bem cognitiva, considerando muitos fatores. Com isso, ele quer dizer que o que ele quer partilhar neste versículo é muito importante. Versículo 7. Pense, ou considere de forma bem atenta no que eu digo, pois o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. A razão pela qual este versículo é tão importante é porque ele deu 3 exemplos, 3 ilustrações para dizer que devemos ser soldados fiéis. Precisamos ser atletas, cumpridores da lei. E em terceiro lugar, precisamos ser lavradores, trabalhadores. Se for assim, haverá uma recompensa. E qual é a recompensa da qual ele está falando? Bem, há recompensas no reino de Deus, mas eu acredito que aqui ele está falando sobre algo que vai nos ajudar neste mundo. E o que é? Olhe novamente para o texto, versículo 7, quando ele fala, pois o Senhor, ele fala sobre Yeshua, mas ele menciona o Senhor porque é assim que precisamos reconhecê-lo. Sim, ele é meu Salvador, mas ele é o Senhor da minha vida. Preciso reconhecer sua autoridade sobre mim. E fazer isso é uma coisa boa,
Fazer isso nos dá uma perspectiva diferente e será sempre uma fonte de alegria. Será uma fonte de poder para fazer com que você supere esse sofrimento, esse trabalho, essa competição que muitas vezes pode ser muito, muito difícil acontecer. Ele diz, o Senhor, e responde, pois Ele te dará. Observe a próxima palavra, nesse, ou seja, compreensão, entendimento. Mas não diga simplesmente, Deus vai me dar compreensão. Esta palavra tem a ver com uma importante percepção. Trata de não apenas entender algo de forma geral, mas também entender os detalhes. É um ponto de vista muito, muito perceptivo conhecer todas as coisas intrínsecas relacionadas a algo. Então, é isso que o Senhor vai fazer. Ele te dará entendimento, compreensão. E continua dizendo, em todas as coisas. Isso significa que nos tornamos superinteligentes em todas as questões da vida? Não. O que isso significa é que Deus vai nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, compreensão. E isso não vai se limitar a nada. Mas não significa que teremos todo o conhecimento de tudo, que vamos ter o entendimento que precisamos para as circunstâncias, as situações em que estamos. Não importa onde nos encontremos, Deus é capaz de nos dar o entendimento que precisamos para perseverarmos em Sua vontade, fazendo a Sua obra e chegando aonde Deus quer que estejamos. Veja o versículo 8. Lembre-se do Messias e Yeshua. Essa é a prova. A razão pela qual isso está sendo falado no versículo 8 é para nos lembrar de algo. Esse Deus que está prometendo uma recompensa, esse Deus que diz, eu posso te dar entendimento em todas as coisas. Ele está dizendo, você precisa, para atingir meus propósitos, estar disposto a sofrer o mal e viver de maneira diferente. Não faça apenas as coisas que são normais na vida. Como soldado, você tem um chamado específico. Um soldado não consegue fazer as coisas que um civil pode fazer por causa da batalha em que ele está. E para todas essas coisas que ele está dizendo, ele diz, faça-as fielmente, e eu responderei. E quem sou eu? Você confia em mim? Confia que sou capaz de entregar o que eu disse? Bem, aqui está a prova do que podemos confiar. Olhe para o versículo 8, ele diz, lembre-se do Messias Yeshua, que foi ressuscitado dos mortos. Ele, o Messias, foi ressuscitado dos mortos. Essa frase está na voz passiva aqui. Uma outra coisa, também está no tempo perfeito, o que significa que a ressurreição deve nos transmitir a vitória. Depois, leia o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Ele zomba da morte. Ele diz, morte, onde está o seu aguilhão? E ele diz, ele fala, esse aguilhão da morte é o pecado. Mas o pecado foi derrotado na cruz. E a evidência disso, a revelação desta grande vitória é a ressurreição, pois o Messias foi ressuscitado dos mortos. Nós poderíamos apenas dizer que ele foi ressuscitado dos mortos no tempo pretérito normal, que em grego é chamado de erest. Mas entenda, não é assim que aparece. De fato, é uma ação passada, mas qual é o propósito de usar os tempos verbais que Paulo decidiu escolher? O tempo perfeito nos diz que esta ressurreição, esta vitória, tem implicações eternas, contínuas. Então tenha certeza de que este grande ato de ressuscitá-lo dentre os mortos, o fato de que o Messias foi ressuscitado dos mortos, esse poder da ressurreição ainda está disponível e Deus o usará para cumprir todas as promessas que ele fez a você e a mim, aos seus servos. Então, mais uma vez, lembre-se do que Messias Yeshua, que foi ressuscitado dos mortos, descendente de Davi.
Me diz uma coisa, por que ele falou assim? Se você perguntasse a um estudioso, para quê? Qual o propósito desta declaração? Ou seja, será que precisamos que nos digam que ele é descendente de Davi? Mas ele é, essa é uma promessa. E precisamos entender uma coisa: Deus cumpre as promessas que faz. Tudo o que Deus promete, ele cumpre. Deus não as esquece. Deus não as ignora. Deus não é descuidado com suas promessas, especialmente as promessas da aliança. É isso que o Messias é. Voltando ao versículo 8, foi ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, segundo, ele diz, meu evangelho. Ou seja, o evangelho que o próprio Deus, o próprio Messias, naquele lugar, na vida de Paulo, partilhou com Paulo pessoalmente naquela estrada para Damasco. Então, ele está dizendo, meu evangelho é um evangelho autêntico, que recebi não de pessoa. Eu não o li em algum livro que alguém escreveu, não ouvi isso de outra pessoa. Ao invés, foi quando eu estava na estrada para Damasco. Foi onde o Messias confirmou este evangelho, o seu evangelho, que é o meu evangelho. Então, Paulo está simplesmente dizendo que existe a autoridade que foi dada a ele pelo Messias a respeito desta verdade de que Deus ressuscitou o Messias dentre os mortos. Ele que é descendente de Davi. Veja agora o versículo 9. No qual, ou seja, neste relacionamento de aliança com ele, vamos sofrer o mal. Aqui ele diz, no qual eu sofro o mal. Este é um tema constante usado por Paulo. Estou caminhando em obediência ao evangelho que me foi confiado de forma sobrenatural pelo próprio Messias. Estou convencido. Eu sei, Deus confirmou. Eu estava cego e na hora certa, ele removeu as escamas dos meus olhos, e isso confirmou a verdade do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele acredita, e é por isso que o seu compromisso é tão forte, por causa da experiência que ele teve com o Salvador ressuscitado. Por isso, olhe novamente para o versículo 9, que diz, no qual, esta relação de aliança com o Messias, eu sofro o mal até as cadeias. O que significa estar na prisão. Estará acorrentado na prisão. Veja agora aqui um erro que muitas pessoas cometem. Elas ouvem cadeias e pensam, entendi, ele está preso na cadeia. É verdade, mas é mais do que isso. Geralmente, quando alguém é algemado numa prisão romana, sob a guarda romana, ele também sofre, muitas vezes, espancamentos, ele é ridicularizado, ele pode ser submetido à humilhação pública. É o que Paulo está dizendo, que ele está suportando por causa de seu evangelho, o evangelho que foi confiado a ele, repetindo, no qual sofro o mal até as cadeias. Como? E a palavra que vem em seguida significa criminoso. Na semana passada, ou ainda na anterior, eu falei que Paulo foi visto pela maioria das pessoas da sociedade como nada mais do que um criminoso. Como alguém que se opunha a Roma e que estava sofrendo esse tipo de desobediência a César. E ele era alguém que foi punido, depois libertado. E Paulo estava de volta fazendo a mesma coisa. E eles viam Paulo simplesmente como um infrator habitual, um criminoso. Mas Paulo não se importa. Por quê? Olhe o que ele diz no versículo 9. Novamente ele diz, no qual sofro o mal até as cadeias como criminoso. Mas a palavra de Deus não pode ser algemada. Não pode ser colocada na prisão. Vou explicar melhor. Paulo diz, eles podem fazer o que quiserem comigo. Eu posso sofrer. Sentirei muita dor pelas coisas ruins sendo feitas a mim. Mas tenha certeza de que tudo isso não vai colocar a palavra de Deus, a revelação do Evangelho, a verdade sobre o Messias e a salvação que Deus enviou a este mundo gentilmente.
E continua. Essa verdade não vai ser algemada, não vai ser calada, vai continuar. É isso que ele está prometendo aqui. Então olhe, por favor, o que ele escreve no versículo 10. Por essa razão, todas as coisas eu suporto. Eu amo essa frase. Por essa razão, todas as coisas, sem exceção, não importa o que elas sejam, todas as coisas eu suporto. Eu me pergunto se você e eu realmente podemos dizer isso com honestidade. Não importa qual seja o governo, o que este mundo e os líderes digam, eu vou suportar por causa desta mensagem de salvação, para perseverar no chamado que Deus colocou sobre mim. Então Paulo, bastante confiante na verdade, que ele está partilhando, como também os resultados dessa verdade, um desdobramento do reino, de que ele não será alguém que está silencioso ou passivo neste mundo. Ele diz, por essa razão, todas as coisas eu suporto por causa dos eleitos. Ele está simplesmente usando o termo eleito. E eu percebo que, tanto no passado quanto hoje, há teólogos que dão uma importância tão grande e trazem muita dificuldade para o termo os eleitos, que simplesmente se refere àqueles que foram escolhidos. Ele está falando aqui sobre o corpo de crentes, não um corpo estagnado. Entenda, para alguns teólogos, os eleitos se refere a um número específico de pessoas que Deus escolheu. Deus sabe quem será salvo e quem não será. Deus é fundamental para que alguém seja salvo. Receba sua mensagem e que o Espírito Santo toque alguém. Mas mesmo assim, o que vemos aqui é que não há nenhum número determinado por Deus e nada mais, e que Ele determinou quem será salvo e quem não será. Existem provas para isso. Vamos prestar atenção à gramática repetindo. Paulo diz, por essa razão, todas as coisas eu sofro, eu suporto, por causa dos eleitos, para que todos eles, e continua, obtenham a salvação. Observe que a razão pela qual eu traduzo a frase obtenham desta forma é porque está no modo subjuntivo, ou seja, implica uma possibilidade. Nós percebemos também outra coisa. A palavra rina geralmente é traduzida como para, mas sempre que a vemos, devemos esperar que o verbo que se segue venha no modo subjuntivo. Como acontece aqui, o verbo que está no subjuntivo é obter. Então, se há uma possibilidade, existem dúvidas se eles serão salvos ou não. Então, está se falando sobre os eleitos em geral, do corpo de crentes, da congregação dos redimidos. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não quer só algumas pessoas. Deus está chamando o mundo. É por isso que Deus diz que Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Em 1 João, ele diz que essa redenção que é oferecida não é apenas para nós, para o perdão de nossos pecados, mas para a salvação dos pecados do mundo. Então, já está garantido. A dívida foi paga de forma muito ampla e abrangente. Mas nós sabemos que a nem todas as pessoas Deus diz, e de forma alguma trata-se de um ataque à soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano. Mas isso não significa que, se Deus disser, eu desejo que essa pessoa seja salva, essa pessoa pode rejeitar. Não existe na Bíblia nada referente ao que alguns chamam de graça irresistível. Isso é simplesmente algo que as pessoas decidem por conta própria. Paulo diz aqui, para que eles obtenham a salvação.
O que não se sabe é, será que essas pessoas que Deus não quer que se percam, será que elas vão obter a salvação? Depois, Paulo nos diz que essa salvação só é encontrada em um lugar, que está no Messias e Yeshua. E se você encontrar essa salvação pela graça de Deus, ela será acompanhada com glória eterna. Então a salvação chega até você no momento em que você é salvo. Você pode ter certeza de que vai passar por isso. Mas onde você vai passar por isso? No reino de Deus. Você vai experimentar a glória eterna, que não pode ser mudada, que não pode ser anulada com a salvação. Ao ter salvação, você também obtém a experiência de estar com Deus na glória eterna. Então agora pense que isso exige que paremos por um momento. Pense assim: se eu sou um crente, um dia começarei a experimentar, no reino de Deus, a glória eterna. Que promessa maravilhosa! Não ignore esse chamado que Deus está oferecendo. Veja agora o versículo 11. Ele diz: a palavra fiel. Algumas Bíblias trazem ao invés, esta é a palavra fiel. Mas na verdade, está simplesmente escrito, a palavra fiel, pois se morremos, referindo-se aqui ao Messias, também viveremos com, ou seja, com ele. Às vezes, para o crente, a palavra se não demonstra nada incerto. O termo se é utilizado considerando se você aceitou o evangelho ou não. Alguém que esteja lendo isso, que não aceitou, alguém que pode estar ouvindo hoje ainda não tomou uma decisão com relação ao evangelho. Mas quando você aceitar, isso é uma realidade. É um ditado fiel que diz: pois, se morremos com o Messias, também viveremos. O que se quer dizer ao usar se é desde, já que nós perseveramos. Já que perseveramos, também reinaremos. E se negamos, ou seja, se o negamos, este é um termo de rejeição. Ele é o que literalmente está escrito. Ele nos negará. Então, se o evangelho lhe foi oferecido e você o negou, ele negará você. Esta é simplesmente uma lei espiritual. Continuando a ler, vemos outra verdade importante. No versículo 13, nosso último versículo, ele diz aqui: se somos infiéis, se não andamos no último versículo, se não andamos fielmente. Veja o que ele está dizendo. É muito importante que você veja a conexão do versículo anterior, o versículo 12, e esse que estamos concluindo, o versículo 13. Se o negamos, ele nos negará. Mas se a questão é que formos infiéis, ou seja, se nós, em algum momento de nossa vida, não estivermos sendo obedientes, sem demonstrar fé, isso não significa que tudo será perdido. Por quê? Veja o que ele diz. Se somos infiéis, ele é o mesmo termo. Ele permanece fiel. Ele sempre fará o que ele disse que iria fazer. Ele vai realizar o que disser que vai realizar. Paulo continua, pois negar a si mesmo ele não é capaz. O que quer dizer que, seja lá o que ele tenha dito, seja lá o que ele prometeu, ele não pode mudar, porque isso seria mudar quem ele é. E quem é ele? Bem, se você voltar ao livro de João, o Evangelho, ele é a palavra que se fez carne. E este termo, para palavra, tem a ver com planos de Deus, com seus propósitos. Podemos até dizer o plano para aquele que Deus quer realizar. O Messias, ele está à altura. E não apenas ele é a palavra que o define. Ele também é. E há um termo diferente.
Este primeiro termo para palavra é a palavra logos. E a palavra logos vem de onde obtemos a palavra lógico. Então o Messias vê esse plano. É ele. Ele realiza os objetivos de Deus. Então ele é essa palavra, esse projeto. Mas ele também é a palavra rima, que é o que fala, ou seja, o cumpridor deste projeto. Você tem planos? Alguém tem que cumpri-los. Dessa forma, o Messias está em perfeita conformidade com o plano de Deus. Esse projeto que Deus diz, esta é a minha vontade. Mas o Messias também não está apenas de acordo com isso. Ele será aquele que fala, isto é, que o torna real. Ele não pode fazer nada além disso. É por isso que você e eu devemos ter confiança absoluta nas Escrituras, sabendo que é a palavra de Deus que nos foi confiada, inspirada pelo Espírito Santo, e que podemos aplicá-la em nossas vidas, e que nunca iremos. E eu garanto a você que, quando você estiver do outro lado do reino de Deus, ou seja, no reino de Deus, ninguém lá vai dizer, sabe, eu fui muito fiel a Deus, levei sua palavra muito a sério, eu fiz tudo o que ele disse. Imagina. Isso é simplesmente ser fanático. Não quero ter feito isso. Ninguém vai falar assim. Todo mundo vai dizer, eu gostaria de ter servido com mais atenção. Muitas vezes seria, eu queria ter sido muito mais dedicado ao servir. Gostaria de ter exercitado essa verdade em minha vida com perfeição, confiado em todas as suas promessas. Porque quando estivermos do outro lado daquele portão que entra no reino de Deus, saberemos o quanto ele é fiel. E é assim este último versículo. Mesmo quando somos infiéis, ele é fiel, pois ele não pode negar. Ele é incapaz de negar a si mesmo. Em outras palavras, o que ele diz, ele vai fazer. Quem ele é? Ele é. E nada vai mudar isso. Bem, estamos sem tempo. Até nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. May God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.